Olá, gerente de projeto sustentável inteligente. Na continuação, então, no nosso curso do Microsoft Sustainability Manager Plus, então, o nosso MSM Plus, sustentabilidade na cadeia de valor. Então, a nossa aula 2 já falamos todos os benefícios da plataforma Microsoft, e agora vamos falar, então, na cadeia de valor. Então, além da sua própria empresa ser fácil uso, rápida instalação, você pode abaixar a versão free e já começar a usar, e depois você vai necessitando, mas você pode também estender em toda a sua cadeia de valor, os seus partners, né, as suas empresas, seus fornecedores, clientes, empresas logísticas, etc. Então você vai adquirindo a plataforma, vai comprando versões, vai comprando licenças, adquirindo licenças e vai fazendo com que todo mundo ingresse na sua cadeia. E aí você, então, o que que você faz? Você terceiriza os dados, né? A força de imputar todos os dados. Então você pode colocar, inclusive, nos seus contratos, que a sua nova empresa contratada terá que utilizar a plataforma, né? Daí da Microsoft e assim por diante para o uso. Então, em toda a sua cadeia de fornecimento. Então, é foco na cadeia de fornecimento e dos princípios do E, do S e do G. Você pode utilizar para a parte social e da parte de governança também, em toda a cadeia de suprimentos. Então, você pode ter, por exemplo, né, quero diminuir o meu escopo 3, né, nessa cadeia de fornecimento em tantos por cento. Nada mais justo do que você, nos novos contratos, nas parcerias, você exigir que cada um dos seus fornecedores ingressem na plataforma, no seu data lake específico e reporte lá eles também na plataforma para que você, de uma maneira fácil, some tudo e consiga achar a sua emissão do gás de efeito estufa do seu escopo 3, né? A própria Microsoft está utilizando a sua própria plataforma e tem a meta de redução de 66%, né, das emissões da sua cadeia de valor, já né, e aí a ser net zero até 2040, toda a Microsoft. Então veja que meta usada, né? Então, você pode utilizar o mesmo princípio, né? Salvo o melhor juízo até antes, né? Eu vou depois descobrir e vou falar para vocês a meta da Microsoft é muito antes até. 2040, a maioria das empresas é uma meta, né, do Net Zero, que é justamente, né, daí veio do Green Deal da Europa, né, do grande pacto do CSRD, que até 2040 muitas empresas, principalmente ali, né, os gases de efeito estufa ali da parte dos veículos e das frotas andando na Europa já até 2030 serem reduzidas, 2040 serem zeradas. Temos tudo isso, né? Então é importante. Mas o grande conceito aqui, as metas, cada empresa tem a sua, mas é você trazer o seu partner, o seu fornecedor, o seu usuário e todo mundo para a mesma plataforma, somando para te ajudar no gerenciamento do escopo 3, que sem dúvida nenhuma é o mais complexo de conseguir. Tanto é que o selo bronze, né, da FGV não entra o escopo 3, salvo o melhor juízo, e aí o prata sim, e assim por diante. Então, vejo que realmente o escopo 3, no caso do bronze, ele pode ser feito por estimativa, né? Então você usa médias aí e tal, e você vai calcular, mas com médias estimativas. O caso aqui não, nós estamos partindo para as emissões, né, a sua cadeia de fornecimento imputando os dados na plataforma. Então isso vai te agregar valores, são dados reais que a companhia, seus parceiros vão colocar. E você, obviamente, pode ir lá fazer auditoria, deve fazer auditoria, tanto virtual ou até mesmo física. E já nas novas contratações, você já coloca tudo isso que a empresa deverá utilizar essa plataforma, etc. O treinamento pode ser dado por você, na empresa contratante, ou o próprio treinamento da Microsoft Azure Sustainability Manager
tudo isso. E aí você rapidamente vai crescer no conhecimento. Você, né, utilizando este conceito, você rapidamente, essa é a grande mudança que se fala, né, na busca. E a própria Microsoft está buscando isso, 67% na redução rápida do seu escopo 3, utilizando esse conceito. Nada melhor do que o próprio santo de casa fazendo a lição dele, e você vai seguir os mesmos conceitos, utilizando então a configuração dos dados, resposta do fornecedor, análise dos dados e o cálculo das emissões, utilizando então o Microsoft Sustainability Manager versão Plus aí para vocês. Então, e você, como contratante, vai conseguir visualizar todas as contas de todos os seus fornecedores. Eles vão imputar os dados, você vai puxar num dashboard, num relatório, né, a visualização de todas as suas contas. Quem já postou, quem não postou, você pode fazer um plano de ação 5W2H e fazer um plano de ação, né, e que eles partam também de projetos pilotos, se é um subfornecedor grande. Então, com isso, a ideia e a própria Microsoft é forçar com que toda a cadeia de fornecimento, tanto dela, empresa global, mega empresa global, né, que é a busca, vejam, né, 2/3 da redução de emissão, um número considerável. Você pode partir de 1/3 e depois buscar os 2/3 e assim por diante, depende da sua força, da sua empresa, né, etc. E aí, então, rapidamente buscar. E aí, o mais interessante é que cada fornecedor seu vai imputar os dados e você vai ter o benefício da integração destes dados e da associação de contas. Vai sair tudo junto para você. Então, os dados coletados, você pode mandar e-mails, né, mas é melhor usar a própria plataforma. Você vai definir o seu grupo de fornecedores e vai enviar a pesquisa, etc., como é que está acontecendo para fazer as suas auditorias virtuais. E aí, com isso, e obviamente, a grande mote é, né, no upstream e no downstream, você vai dividir tanto os fornecedores de matérias-primas, embalagens e assim por diante, quanto o seu CD distribuição e aí portão para fora, mercado abaixo, seus distribuidores logísticos, CD, se você for uma franchising, todas as suas unidades franqueadoras, o próprio consumidor, usuário e a logística reversa, o descarte das embalagens e tudo mais, o 5R, o 10R para o plástico, tudo isso faz parte das suas emissões indiretas. E nada mais justo que você ter essa grande plataforma e agregando todo mundo, você pode colocar isso em contrato. Obviamente, o cliente e o usuário, né, você pode colocar lá que é importante, né, para você isso daí. Esse conceito vai se expandir, não tem nem dúvida nenhuma, com o poderio da Microsoft, todos os fornecedores dela e assim por diante. Então, isso vai ser cada vez mais utilizado. Você pode utilizar a versão demo deles, né? Você entra aí, nos consulte para fazer essa versão demo. Temos também todos os passo a passo do setup, né, do survey e assim por diante. Você vai fazendo ao longo de tudo, até o cálculo das emissões e a emissão do relatório. Veja que são 6 grandes ciclos. Isso podemos colocar num projeto, um projeto piloto, quanto tempo vai demorar a etapa um, os recursos da etapa um do supplier setup, e aí você pode ir, né, distribuindo no setup survey e assim por diante, etapa 2, 3, 4, 5 até a etapa 6. Isso tudo você coloca, né, vai fazer um upload em massa e vai ter flexibilidade. Aqui algumas páginas, né, ainda temos, infelizmente, somente na versão inglesa, está sendo traduzido rapidamente para o português, mas esse Sustainability Manager versão Plus, temos na versão inglesa. Podemos utilizar, hoje em dia não é tão complexo, nos chame para consultoria, para auxiliar, faremos acho que o grande importante é você ter o seu projeto piloto, em breve teremos o Power Apps na versão português também, e assim por diante. Tá? Então, são telas importantes. Essa fase de validação de dados é uma fase muito importante.
porque né, aquilo que a gente fala, se a gente não trata os dados de entrada, o Azure aí vai girar, o Sustainability Manager da Microsoft e com Metrics vai girar perfeitamente, só que o resultado será ruim. Então, a verificação da consistência da entrada de dados, os valores atípicos devem ser muito bem identificados e tratados. Você pode utilizar as comparações históricas para ver se está tudo bem, né? A entrada e saída e uma correção rápida. Isso é na validação dos dados. É importante isso, o pessoal da IT vai ajudar. E aí sim, com os dados entrados de todos os seus fornecedores, ou cada um deles, o próprio sistema vai girar, ele é feito para isso, nada mais justo do que a parceria da Ecometrics e todas aquelas consultorias que falamos, né, da KPMG, da PwC, e Ernst Young, todos eles, imagina da própria Ecovadis, né? Então isso daí é super bom, né? E, obviamente, depois customizações e tropicalizações pontuais poderemos fazer, mas para o giro imediato, então ele gira rápido. Esta é uma tela que mostra, então, ao longo do tempo, veja, né, que não tem grandes variações hierárquicas assim, se você tiver isso, ou devido à sazonalidade do seu negócio, isso deve ser avaliado, mas normalmente veja que as variações existem, devem existir, mas não são tão radicais, a não ser que seja, por exemplo, uma. Uma empresa sazonal que trabalha, por exemplo, em épocas do ano, né, que trabalha, por exemplo, com férias e assim por diante, poderia ter uma emissão mais forte aí na parte do verão e assim por diante, ou né, da parte de gastos de energia no inverno para aquecimento, ou no verão para resfriamento. Teria alguns picos, ou você é do agrobusiness, tem as quatro safras, a safrinha e tudo mais, pode ter as variações anuais, isso é para cada tipo de negócio, mas veja que são mais ou menos distribuídas principalmente com uma soma de várias empresas, né? Uma empresa específica ela pode ter uma distribuição maior ou menor, mas a soma de várias, isso é da estatística, né? Então você vai computando ali, você mais ou menos vai somando e vai dando mais uma distribuição mais similar a essa, e o próprio programa totaliza ali para vocês, no caso 825, aí, né, 1.000 toneladas do CO2 equivalente a essa unidade, utilizando o filtro correto, né, toneladas do gás efeito estufa, tudo elevado, como já sabemos, do GHG protocolo para essa unidade única que é o CO2 equivalente. Então, isso é importante, né? Isso é o resultado praticamente quase final, e aí você vai fazendo fornecedor a fornecedor, você vai ticando as saídas ali, né? E aí você vai falando, ok, esse fornecedor está ok, esse não. Você vai identificando os hotspots e vai priorizando a ação. Quem precisa de mais ajuda, menos ajuda, e você vai assim, então, derivando e fazendo tudo isso, né? Beleza. E aí, então, existem vários planos, é o que a gente falou, você vai melhorando, então você vai saindo do Plus e da versão Free, né? E aí você vai para o Sustainability Manager Premium e você vai melhorando cada vez mais. Óbvio que tem custo, mas sem dúvida nenhuma o benefício que isso vai trazer, e estamos tão ávidos para que o nosso mercado de carbono logo seja implantado, isso vai dar créditos de carbono, vão ser, então, esse investimento do Microsoft Sustainability Manager terá retorno, que vai ser a venda dos créditos de carbono. Hoje em dia você pode vender nas plataformas voluntárias aí do Verra, né, do GCC do Qatar, do próprio Carbon aí do Brasil Social Carbon e assim por diante. Nos consulte, temos aí o curso. A plataforma MOS também do Brasil é de fácil venda, utilizem esse serviço. Temos também a plataforma aí, né, da Ambipar também, que é também muito forte nesse segmento, e outras plataformas. Então, mas aí você pode utilizar no ROI do seu investimento, né? O ROI desse investimento.
Aí o custo de implantação dos seus terceiros é uma questão negocial, se está no seu contrato ou não, se você vai dar licença para ele ou ele adquire, isso é uma questão negocial, mas via de regra você acaba adquirindo tudo e porque você quer centralizar toda a informação para você, você acaba dando acesso, uma chave de usuário para ele até para que ele integre tudo, ou você que ele exporte os seus dados para você. é, Aí a facilidade justamente do uso da Microsoft, né, e todos esses parceiros para fazer tudo isso. E aí você vai tirar o ROI do seu investimento, o retorno do seu investimento, quanto você adquiriu de software, quanto você horas de treinamento e aprendizagem da sua equipe, hora de treinamento da equipe de terceiros e todo o benefício da redução dos gases de efeito estufa. O ganho seria em mercados em créditos de carbono, que ainda temos essas dificuldades no nosso mercado, mas você pode vender nas plataformas do mercado voluntário e, sem dúvida nenhuma, você vai. E tem os ganhos intangíveis que é da nossa equação, e aí é difícil de mensurar. Primeiro, a sua inovação e o ganho tecnológico de todo esse conhecimento que você vai ter e de toda a sua cadeia de fornecimento. Quanto isso não é em valor de imagem e valor de reputação da sua empresa. Segundo, você vai ter esse ganho, esse conhecimento, e se você quiser prestar serviço para uma grande companhia internacional, por exemplo, e que tem mercados de ações do Dow Jones, por exemplo, da Klabin e outros, e assim por diante, das grandes companhias internacionais, ações do Dow Jones e também da nossa B3, você vai estar, então, capacitado, diferenciando dos seus concorrentes, tendo um valor agregado, você vai poder vender os seus produtos e serviços a um valor premium, se é o seu contratante leva tudo isso em consideração. Então isso é muito importante. Então, veja os diferenciais competitivos que estamos passando aqui. E aí você vai fazer um ROI de tudo isso e ver, né, o seu ganho e benefício. E como a Microsoft, e aí a facilidade de tudo isso, a configurabilidade da solução, né? Isso é muito fácil. Os fluxos de trabalho, as interfaces são muito customizáveis com o Azure, né? Veja aí perguntas e respostas. Então, isso fica muito fácil, né, de a gente conseguir tudo isso. É, então, vamos, né? Então, a integração desses pacotes facilmente. E além do grande poder Microsoft, com esse mote deles de 2/3 de economia rápida até aí nos próximos anos, da diminuição dos seus gases de efeito estufa no seu escopo 3. A gente vai entrar, então, né, no rabo desse grande cometa chamado Microsoft Azure, e nós vamos navegar nesta mesma velocidade com o Azure DevOps e mais e tá a integração do Microsoft Sustainability Manager com a ajuda de todas essas consultorias, KPMG e tudo que está integrada dentro do seu software, mais o Econometrics com o GHG protocolo e tudo mais. Vamos pegar carona e rapidamente vamos então buscar escala nos nossos próprios negócios, granularidade. Vamos pegar casos específicos de tropicalidade, seria a tradução, né? Essa aí veio a tradução aí, né, do inglês, mas é a tropicalidade também, e vamos buscar os dados nos lakes, tanto os nossos quanto os de terceiros, os melhores indicadores e assim por diante. Vamos ter a nossa aprendizagem e a nossa melhoria contínua, que faz parte, né? Você melhorando 3% ao mês, no prazo de um ano, você está uma vez e meia melhor. E quiçá aí 2, 3 anos, daqui a 3 anos, você já está com esse seu diferencial competitivo do seu ESG medido, os escopos 1, 2 e 3. E aí você vai criar os seus próprios OKRs, os seus KPIs, diferenciando e você vai poder mostrar a valor premium para os seus contratantes, tudo isso que você faz. Justamente existem as versões, então você pode criar o seu próprio
profile, e aí você vai completando o questionário e vai customizando. É de muito fácil customização, a visão abrangente, precisão e ação direcionada, tudo isso aproveitando aqui o Dynamics 365. Veja que ainda tem o 365. Você pode, obviamente, ter a versão do Windows 10 e do 11. O grande e maravilhoso benefício do Power BI, você que já utiliza o Power BI para os seus dashboards, você vai continuar utilizando e vai tropicalizar e customizar, né, o Azure aí, DevOps e toda essa Sustainability Manager para a sua visualização do seu Power BI. Né? Você vai usar o melhor do Azure e do Microsoft Teams também, obviamente, né? Todas as reuniões que você faz, você divide as responsabilidades, os verdadeiros 5W2Hs, pode usar o Planner, né? Pode usar o próprio Microsoft MS Project for Internet, e aí você vai colocar e vai criar o seu projeto piloto, todo mundo trabalhando e mandando os dados, vai tudo isso para o seu Data Lake, vai subir rapidinho no seu Azure aí, né, da Microsoft, e vai rapidamente o uso do Analytics, e aí você do Power BI vai sair isso muito rápido. Então, por isso que preconizamos, você que é uma empresa pequena e média, então é a plataforma mais customizável, mais simples, tá? As outras são fantásticas também. O C3 AI, isso é para empresa grande, né? O Amazon, aí já bastante utilizado, pode ser utilizado também. O Watson X, da IBM já para uma empresa maior e assim por diante. Então, cada uso, cada benefício, mais né, a customização Microsoft tem essa grande vantagem de subir rápido. São softwares que você já utilizam, plataformas já utilizadas rapidamente. E aí você, com segurança e conformidade, rapidamente a criptografia de todos os seus dados, e aí é o time de TI, né? Não dá para fazer nada sem um time de TI, ou você utiliza aqui os parceiros da Project Market, pode fazer uma parceria aí com uma deep tech, com uma startup, é importante isso tudo, né? Ok, um benchmarking aí de um setor similar, ou que não seja seu concorrente, e aí você pode utilizar tudo isso, porque há necessidade ou contratar consultores de IT, e isso é importante, mas o próprio força, né, da Microsoft usa para criptografia, a auditoria é importante, você faz o seu, define alguém do seu IT, alguém da sua governança para ser o seu auditor, isso precisa, é importante. Customizar os controles de acesso, quem tem direito a acessar o quê, óbvio que tem seus segredos, né, empresariais, né, todo o seu conhecimento, parte do seu data lake não pode ser compatibilizada a todos, é só pessoas estratégicas que têm. Então, você pode fazer esse controle de acesso e a conformidade regulamentatória aí, né, regulatória, e aí você, cada tipo de negócio, você vai descer todo o GHG protocolo, o todo o TCFD, se você exporta para a Europa, certamente o CSRD vai ter que usar e assim por diante. E aí veja então que você vai fazendo a sua gestão de risco, riscos de métricas pontuais nas suas áreas operacionais, riscos mais gerenciais, riscos estratégicos e riscos de governança. Isso é importante, você criar. Isso já tem que estar no seu projeto piloto, quem vai ser o seu auditor interno, se vai ter alguma auditoria externa, como é que está o compliance de tudo isso, quem é o responsável do seu IT para né, fazer a governança dos dados, criptografia, assim por diante, senão pode trazer consultorias especializadas para te ajudar e até uma auditoria externa. Então vamos abrir para perguntas e respostas. Segue nosso QR Code novamente. Palestras, eventos, workshops, webinários, nossas redes, YouTube, etc. Nos curtam. Vamos abrir aqui o nosso, né, terceiro ano consecutivo com essa equipe fantástica, já na oitava turma deste ano 2024 aí, com mentorias individualizadas. Vamos abrir para perguntas e respostas. Sejam bem-vindos. Eu sou Eduardo César da Project Mark, seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo Contra o Sustentável Inteligente.